Sejam bem-vindos ao canal Professor Dequex Araújo. Hoje estamos finalizando, o nosso tema sobre a liberdade. É o nosso terceiro e último encontro. E toda a nossa análise partiu do livro de John Stuart Mill, lembrando aqui, esta obra publicada pela Vida Editora, uma obra que é Vida Editorial, melhor dizendo, uma obra de extrema relevância para que a gente entenda o contexto que nós estamos vivendo. É importante lembrar que no nosso primeiro encontro abordamos a questão da liberdade de pensamento, expressão e discussão dentro da sociedade democrática e livre. No segundo, falamos sobre a tirania da maioria através da opinião pública, sobre as individualidades e diversidades. Quem, porventura, esteja vendo este vídeo e não viu os dois anteriores, eu sugiro que vejam, porque Mill traz uma sequência lógica, cronológica, e para melhor entender o que nós vamos tratar hoje, é importante que veja o que foi discutido nos dois encontros anteriores. E peço àqueles que assistiram que não compartilhem, inscrevam-se no canal também, curtam. Tudo isso é importante, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, fazer com que o nosso trabalho ele se propague mais, fazendo com que as pessoas entendam melhor sobre aquilo que estão vivendo, estão vivenciando. E a gente está justamente buscando aqui, nesses encontros, no nosso canal, proporcionar, como eu já havia dito na nossa apresentação, um maior e melhor entendimento sobre coisas que nem sempre são inteligíveis de uma forma mais imediata, querendo assim uma análise mais profunda sobre os fenômenos que estão aí. Nós percebemos, mas temos certas dificuldades pela falta de leitura, pela uma falta de um maior conhecimento, em analisá-los de uma forma mais criteriosa, observar os seus aspectos mais essenciais. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. E hoje nós vamos abordar os limites da autoridade da sociedade e do Estado sobre o indivíduo. Ele está contido no capítulo 4, cujo título é Dos limites à autoridade da sociedade sobre o indivíduo. E Mill vai iniciar esse capítulo com 3 questões. Abre aspas. Qual será, pois, o limite justo da soberania do indivíduo sobre si mesmo? Onde começa a autoridade da sociedade? Quanto da vida humana deveria ser destinado à individualidade e quanto à sociedade? Ele vai responder a tais questões afirmando que tanto a individualidade como a sociedade devem receber uma parte que lhe é devida. A individualidade, abre aspas, pertenceria àquela parte da vida na qual o interesse acerca do indivíduo predomina, e para a sociedade, a parte onde predominam os grandes interesses públicos. Então, você tem aí os interesses, ele divide, então, entre os interesses particulares e os interesses públicos. Então, aquela divisão clássica entre aquilo que é privado e aquilo que é público. Hoje,
está cada vez mais difícil você estabelecer essa diferença, né? Entre o que é público e o que é privado. Cada vez mais o Estado vem interferindo em questões privadas sob a justificativa de um bem maior, de um bem coletivo e etc. Ou seja, ele vai suprimindo a sua liberdade, dizendo que é para o seu bem, né? Ou seja, é aquela coisa de você tratar o indivíduo como se criança fosse, né? Você faz isso com a criança, né? Você limita a liberdade da criança, porque ela ainda não tem a devida consciência sobre os seus atos, aí você vai limitando para o bem dela, né? Mas para um adulto, né, isso realmente demonstra essa intervenção, né, que Mill vai justamente tratar nessa parte da sua obra, que é uma intervenção extremamente nociva, né? Extremamente nociva, pois vai cada vez mais retirando sua liberdade em decidir sobre sua própria vida, sobre suas próprias escolhas, etc. Né? Então, isso é típico de sociedades totalitárias. Né? Todas as sociedades totalitárias começaram assim, incentivando a você denunciar o seu vizinho, denunciar o seu tio, denunciar a sua mãe, denunciar o seu pai. Entende? Toda a sociedade, se vocês leem as obras que tratam sobre o comunismo, sobre o nazismo, vocês vão perceber isso. Né? Essa questão da denúncia é algo que é próprio de um sistema totalitário. É da intervenção alheia sobre sua vida. Entende? Então, isso é típico de uma sociedade que está vivenciando um regime totalitário. Tá? Mill nega a teoria do contrato social, né? A teoria essa criada pelos chamados contratualistas modernos, né? John Locke, Hobbes, Rousseau, Kant, mas vai dizer que o indivíduo tem certas obrigações com a sociedade, especialmente aquelas que dizem respeito à conduta para com o próximo. Essa conduta consiste, diz ele, em não ferir os interesses alheios. Aí ele vai justamente partir do princípio do dano, aquele princípio que eu citei no nosso primeiro encontro, né? E a partir desse princípio ele vai estabelecer dois tipos de atos que ferem os interesses alheios e que possuem dois tipos de reprovação ou sanção. Os atos que demonstram falta de consideração pelo bem-estar dos outros, sem contudo violarem quaisquer dos seus direitos constitucionais, são reprimidos e sancionados pela opinião pública. Já os atos que afetam diretamente os direitos constitucionais dos outros serão reprimidos e sancionados pela lei, assumindo assim o Estado a responsabilidade pela punição do malefício. Né? Então, são essas duas condições que levariam a uma reprimenda da sua liberdade. Né? Quando você atenta contra o direito do outro, um atentado mais especificamente moral, vamos dizer assim, né? Que causa um dano que não está previsto em lei, mas que, de certa forma, está presente no imaginário moral da sociedade. Né? Então, nesse caso aí, a sanção moral, a sanção da opinião, ela é a forma que se tem justamente de limitar essa liberdade, e a outra é aquela que atenta contra os direitos, né, positivados, e que aí a necessidade da intervenção do Estado no sentido de punir
justamente o mal feito, né? E aí também, cada vez mais, você observa que as sanções morais, através da opinião, né, ela vem sendo criminalizada, como nós já discutimos isso no nosso segundo encontro, né, por conta de uma opinião hegemônica. Né? E com isso, as sanções morais vêm cada vez perdendo espaço, né? Em nome da questão de uma hiperinflação de leis, né? Que vão cada vez mais substituindo as sanções morais por sanções legais. É óbvio que isso é terrível, né? Porque as sanções morais, elas existem porque têm uma importância e uma relevância, né? E geralmente as sanções morais buscam levar o indivíduo para a realidade, né? Ou seja, fazer com que o indivíduo ele se adeque, por uma questão de inconveniência, ele se adeque às normas estabelecidas pela sociedade, normas informais, mas que são tão até mais relevantes do que as próprias normas formais, ou seja, as leis. Né? E quando a gente vai perdendo isso, essa condição de sancionar moralmente o outro, faz com que a gente vai perdendo a nossa condição humana. Porque se o que difere nós, humanos, dos outros seres, né, mais especificamente dos animais, é justamente a nossa capacidade de julgar. Por quê? Porque nós detemos o intelecto, a faculdade, né, racional, intelectiva. Então, se nós temos essa faculdade, exercemos ela através também do julgamento. E julgamento moral faz parte da condição humana. E quando nos tira essa possibilidade, você perde o senso das proporções. Você perde o senso de estilo. Né? Você perde tudo. Você simplesmente passa a agir como se uma máquina fosse, como se um robô fosse, programado ali para apenas rejeitar aquilo que o Estado quer que você rejeite ou aceite. Tá? Então, se você é transformado em uma máquina. Então, a sanção moral, ela é algo extremamente importante para a nossa condição, para a nossa natureza humana. Faz parte da nossa natureza humana. Tá? Mas voltando aí à questão de Mill, né? Ele vai alertar para a questão de que não há espaço para questionamento quando a conduta de alguém não afeta os interesses de seus próximos. Né? E aí, em todos esses casos em que isso ocorre, deve haver a liberdade plena, legal e socialmente, para que o indivíduo haja e se responsabilize pelas suas consequências. Ou seja, quando você age livremente, não causa nenhum tipo de dano a alguém, eu repito que por dano eu entendo todos aqueles atos que ferem a sua integridade física, os seus bens materiais e psicológicos. Né? Então, eu entendo que os danos eles se agrupam nesses três tipos. Né? Danos físicos, danos materiais e psicológicos. Né? E quando não há nenhum ferimento a tais danos,
você é livre para fazer o que você quiser. Né? Você é livre para fazer o que você quiser. Mas é claro, repito, os indivíduos que vivem sobre a temperança, né? Ou seja, exercendo as virtudes, grosso modo, eles agem de forma, eles executam a sua liberdade de forma responsável. Né? Já aqueles que vivem pela intemperança, ou seja, pelos vícios, pelas paixões, esses, grosso modo, utilizam sua liberdade de forma inconsequente e irresponsável. Né? Mas mesmo assim, se não há danos a terceiros, Mill defende que ele deve exercer tais liberdades. Mesmo que essa liberdade seja inconveniente nesse sentido. Né? Seja uma liberdade inconveniente, digamos assim. Mas inconveniente para o próprio indivíduo. Né? E que não vai causar nenhum tipo de dano a outro. Mill ratifica a sua posição, afirmando que a interferência da sociedade, rejeitando julgamentos e escolhas do indivíduo em assuntos que dizem respeito apenas à sua própria vida, deve basear-se em pressupostos gerais. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que toda sociedade tem, né, pressupostos universais, pressupostos gerais, que de qualquer forma, uma pessoa de bom senso, uma pessoa que sabe justamente os limites, né, ela comunga com esses pressupostos. Né? Então, são coisas que pertencem a qualquer tipo de sociedade. Né? É sempre também interessante lembrar que o direito positivo nem sempre existiu. Né? Mas as sociedades, elas precedem muito o direito positivo. E como é que essas sociedades viviam? Né? Como os indivíduos se relacionavam, através desses pressupostos mais gerais. Né? Então, ele não diz basicamente quais são esses pressupostos, mas, por exemplo, nós tomarmos como referência o Decálogo, né? Ou mais especificamente o sexto, o sétimo, desculpe, o oitavo e o nono mandamentos, que são, respectivamente, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho contra o próximo. Podemos inferir que qualquer pessoa que haja sem transgredir tais mandamentos tem o direito de se conduzir como bem quiser. Né? Pois, grosso modo, todo o conjunto de danos causados a outrem, todo esse conjunto está contido nesses 4 mandamentos. Né? O crime contra a vida está contido no sexto. Os crimes contra o patrimônio no sétimo e oitavo. Os crimes contra a moral, a honra e a dignidade no sétimo e no nono mandamento. Então, se nós seguirmos esses mandamentos, né, com certeza podemos usufruir da nossa liberdade como bem quisermos, né, porque não causará nenhum tipo de dano a outro. Então, nós podemos inferir que esses seriam princípios gerais. Né? E Deus justamente estabeleceu esses mandamentos, né, para que não proliferasse a violência dentro das comunidades humanas. Né? Então, esses mandamentos objetivam justamente evitar que o mal se propague através da violência, né, através dos crimes, etc. Né? Pois, como eu disse, todos esses mandamentos citados aqui, eles correspondem a tipos penais que hoje nós conhecemos muito bem. Né? Então, seguindo esses pressupostos gerais, esses mandamentos,
viveríamos em plena harmonia, né? Sem qualquer tipo de problema com relação à violência, agressão, crime e etc. Tá? Então, aqui, retornando a Mill, ele vai dizer que é melhor ser livre para cometer seus próprios erros e equívocos do que ser induzido pelos outros a fazer o que eles julgam ser bom para ele. A gente está aqui se referindo justamente àquela coisa de você agir não por sua própria conta, mas agir sendo guiado, manipulado por outros, né? Inclusive o Estado. Certo? Mas ele alerta que há certos tipos de comportamento baixo ou depravado, os quais, embora não justifiquem a prática do mal contra a pessoa que os manifesta, apresentam-se necessariamente como um objeto de aversão ou, em casos extremos, até de desprezo. Né? Então, ele vai dizer que, apesar de não fazer mal a alguém, né, qualquer pessoa pode julgá-los e percebê-los como atos insensatos, inclusive alertando sobre as consequências desagradáveis, né, desses mesmos atos. É aquela coisa que eu falei do julgamento. Né? Existem pessoas que agem de forma inconveniente, né? A questão dos atos inconvenientes, né? Que hoje, praticamente, quando você rechaça, quando você critica, quando você fala de algum ato inconveniente, as pessoas já começam a lhe taxar de intolerante ou de preconceituoso ou de alguma dessas fobias aí, né? Ou seja, a inconveniência hoje está se tornando quase que uma regra, né? E você recriminar qualquer ato de inconveniente, você pode ser taxado de algo desse tipo. Né? Então, é nesse estágio que nós estamos vivendo, né? O mundo do politicamente correto. Politicamente correto é isso aí. É aceitar tudo que é inconveniente. É aceitar qualquer coisa imoral, qualquer coisa que degradante, né? Em nome de uma tolerância que só vai rebaixando a nossa condição humana, né? Degradando a nossa condição humana. Né? Então, retornando aqui aos danos causados a outro, Mill vai dizer que ele vai distinguir os atos danosos que devem ser reprovados moralmente, como a malícia, a inveja, a dissimulação, a desonestidade, o egoísmo, e aqueles atos que infringem as regras necessárias para a proteção dos seus semelhantes, né? Individual e coletivamente. Para esses atos, a sociedade, como protetora de todos os seus membros, tem o dever de retaliar, causando dor com o propósito expresso de punição, né? Devendo ter o cuidado para que a punição seja suficientemente severa. Então, observem que Mill defende punições severas para aqueles atos que são danosos. Né? Claro, tudo dentro da sua proporcionalidade. Né? Quanto mais dano causa, maior deve ser também a punição. Não é? Que deve ser o princípio de qualquer direito penal. Né? Ou seja, você deve punir de forma mais grave aquele que cometeu o crime mais grave. Né? Então, é a questão do princípio retributivo, né? Que hoje é tão negado, tão condenado pelos ativistas jurídicos, garantistas. Né? Para eles, crime grave, não grave, praticamente essa distinção não existe. Né? Hoje, qualquer pessoa que cometa um homicídio, latrocínio, etc., com pouco tempo está ali para cometer outros, e isso gera o ciclo da violência. Né?
O ciclo da violência se dá por conta disso. Tá? Ou seja, eu até escrevi um artigo sobre isso, né? A crise sacrificial do sistema judiciário, publicado na revista brasileira do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, né? Onde eu falo justamente isso, que essa crise sacrificial do sistema judiciário vem promovendo uma violência mimética, né? E deflagra um ciclo de violência e de vingança, né? Que é totalmente percebido, né? Se o judiciário, que deveria ter o monopólio sobre a vingança, né? Ou seja, tirando do indivíduo o direito de se vingar, para ele, através da punição, vingar o indivíduo e a sociedade, quando deixa de cumprir a sua função, ele promove o retorno da vingança privada. É isso que ocorre. É isso que nós estamos vendo. Tá? Então, é só observar o número de homicídios, como cresceu o número de homicídios depois que isso foi adotado, essa política foi adotada. Né? E se você reparar bem, tais crimes estão relacionados a vinganças, a cobrança de dívidas, né? Principalmente entre os traficantes, usuário e etc. Né? Ah, você não me pagou, eu vou lá e lhe mato. Ah, você cometeu me delatou, eu vou lá e te mato. Aí você matou um da gangue A, aí o da gangue A mata o da gangue B, né? Fazendo com que o ciclo da vingança permaneça. E aí vem justamente a vindita, né? Do outro, do B, com relação ao A, e aí vai. Né? Nesse ciclo sem fim. Né? Sem fim. Então, hoje, o número de mortes e de homicídios, por conta disso. Tá? É só observar. Tá? Tem muita ciência nesse sentido de você querer ver causas em pobreza, em desigualdade, ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Mas voltando aqui ao nosso tema, Mill vai dizer que ninguém vive inteiramente isolado. Né? É impossível, abre aspas aqui, uma pessoa fazer algo realmente ou permanentemente destrutivo para si mesma, sem que este prejuízo atinja pelo menos suas relações mais próximas e, com frequência, relações que vão muito além delas. Né? Se ela causa danos aos seus bens, causa dano a todos aqueles que, direto e indiretamente, tiram seu sustento deles. E não raro vão dilapidando esses bens, né? Pouco ou muito. Bem como também os recursos gerais da própria comunidade. E aí ele vai dizer, se a pessoa deteriora as suas faculdades físicas ou mentais, ele não apenas faz mal a todos que dependem dela, para qualquer porção de sua felicidade, como também perde sua credibilidade para prestar os serviços que deve a seus semelhantes, né, em geral. Mill fala ainda da responsabilidade da sociedade em evitar que pessoas que causam danos diretos a outros com seus vícios e desvios sejam exemplos nocivos para os demais, obrigando-os a controlar-se em nome daqueles que poderiam corromper-se ou ser mal direcionado pela visão ou conhecimento de sua conduta. Ou seja, a questão do mau exemplo. Né? O mau exemplo deve ser condenado, justamente para evitar que esse mau exemplo se prolifere. Né? Então, o mau exemplo deve ser condenado. E aí, repito, hoje você censurar alguém por alguma inconveniência, né, tornou-se quase que um crime. Né? Enquadra-se aí em qualquer fobia dessas aí que os ideólogos vão inventando. Né? Mesmo que, diz Mill, né, mesmo que as consequências dos desvios de conduta estejam
concentradas no indivíduo mau ou negligente, a sociedade não deve abandoná-los ao gosto das suas tendências vis. Se o vício no jogo, no alcoolismo, na luxúria, no ócio, na falta de asseio são tão prejudiciais à felicidade, sendo também um obstáculo tão grande ao desenvolvimento, deve tais ações danosas serem não só reprimidas pela lei, mas também pela opinião pública, né? Você deve merecer a devida censura, né, da opinião pública. Tá? Me alerta também que não se trata de restrição da individualidade ou proibição de novas tentativas e experimentações de modos novos de viver, mas de prevenir aquelas coisas já testadas e condenadas desde o início dos tempos até agora. Coisa que a experiência mostrou serem inúteis e inadequadas a qualquer indivíduo, né? Ou seja, aquilo que já é comprovadamente visto como algo nocivo. Tá? Então, ele não está criticando aqui, querendo que se impeça a criatividade, como nós falamos no nosso encontro passado. Mill entende que a liberdade é necessária para que o indivíduo criativo, o gênio, ele possa desenvolver coisas novas, né, para a sociedade. Então, uma sociedade democrática, liberal, ela permite que a criatividade se prolifere, que o gênio apareça, né? Uma sociedade que limita a liberdade também limita os gênios, né? Limita a criatividade. Então, ele está dizendo que não é isso, né? Ele está dizendo é que existem coisas que já são comprovadamente vistas como nocivas, como ruins, e essas coisas devem ser censuradas pela opinião pública, como também criminalizadas através das leis. Mill, ele vai admitir que o dano que uma pessoa causa a si mesma pode afetar seriamente através das afeições ou dos interesses aqueles que estão próximos a ele, e, em grau menor, a sociedade como um todo. Mas quando, devido a uma conduta desse tipo, uma pessoa é levada a violar uma obrigação clara e identificável perante outra pessoa ou outras, né, o caso está agora fora da categoria do individual e se torna, então, passível de reprovação moral no sentido próprio do termo. Ele cita o exemplo do homem que, por extravagância ou intemperança, tendo assumido a responsabilidade moral por sua família, torna-se pela mesma causa, ou pelas mesmas causas, incapaz de sustentá-la ou educar os filhos, né? Neste caso, ele se torna, de maneira justa, objeto de merecida reprovação e deve ser punido. Mas será punido apenas pela quebra do dever para com sua família e dependente, e não pela sua extravagância. Então, o que Mill está querendo dizer é que quando a extravagância causa algum tipo de dano, ela merece a censura. Se não, né, causar dano, ela deve ser vista como algo fruto da própria liberdade, né? E essa parte é extremamente interessante porque nós verificamos isso, né, hoje, por exemplo, com relação à liberalização das drogas, né? É um exemplo muito claro, né, e se enquadra também muito bem a isso que Mill está falando, porque uma pessoa viciada em drogas é para qualquer familiar um estorvo. Só quem não vivenciou isso, né, que não tem alguém próximo, conhece alguém que passa por esse drama, só quem não vivenciou isso defende a liberalização das drogas, né? Qualquer drogado, ele vai não só causar danos materiais, mas também danos psicológicos para todos aqueles que estão convivendo com o drama,
esse drama, né? Mas para os apologetas da droga, né, que geralmente também são usuários, né, ou nunca conviveram com o drama de ter um filho, um pai, uma mãe viciados, a liberalização é a solução para reduzir o tráfico e o consumo de drogas. Ou seja, isso é algo sem qualquer cabimento. Né? Quem defende isso não tem qualquer noção do que está falando. Né? Uma pessoa viciada é um problema para qualquer familiar. Ou seja, aquele indivíduo não está isolado no mundo, como diz Mill. Né? Ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem um irmão, ele tem alguém próximo, tem um colega. Imagine para um empregador, né? Você tem um funcionário viciado. Ou seja, ele causa dano. Ou seja, ele tá, o uso de droga, ele não é algo apenas que atinge o indivíduo. Que aí, para mim, justificaria. Ele só causa problema para ele mesmo, ele tem a liberdade de usar. Não, não, não. O uso de droga causa dano para todos aqueles que estão próximos e também para aqueles que não estão próximos. Porque uma boa parte dos crimes é decorrente justamente não só do tráfico de drogas, mas de pessoas que roubam para poder comprar drogas. Entendeu? Muita gente rouba para poder vender aquele produto do furto, do roubo, para comprar drogas. Então, como o uso de drogas vai melhorar a violência e o crime? Vai reduzir a violência e o crime? Como? Racionalmente, não tem como você justificar isso. Só a partir de você estar se guiando por essas ideologias, né? Essas falsas religiões, pseudo-religiões, que prometem salvar o mundo do caos, o mundo dos males. Né? Toda ideologia é uma falsa religião. Toda ideologia, ela prega algo, né? Ela traz uma escatologia e promete um mundo novo. Né? Por exemplo, a teoria marxista é uma teoria escatológica que promete a substituição do mundo da necessidade pelo mundo da liberdade. É uma escatologia. Tá? Muita gente vê a teoria marxista como uma teoria econômica. Não é só isso, não. Como teoria econômica é pífia. Né? É pífia. Ela é uma religião, ou melhor, uma falsa religião, né? Ou uma religião civil. Né? E como falsa religião, como qualquer uma, ela traz uma série de confusões e de problemas que nós estamos vendo hoje aí. Né? Nós estamos vendo hoje aí. Né? Inclusive, eu cito isso mais uma vez, gostaria de mais uma vez aqui ressaltar, eu cito muito desses problemas no meu livro, né? Imaginação Esquizofrênica, que eu convido mais uma vez para que vocês leiam, né? E divulguem nosso trabalho, porque, sem dúvidas, traz questões onde eu faço análise que permite a gente entender o quanto é nocivo as ideologias para a nossa saúde mental. Né? E, claro, se é prejudicial à nossa saúde mental, ela também é prejudicial ao nosso corpo, né? Porque nós está tudo interligado aí. Né? O homem é um composto de alma e corpo, espírito e corpo. A saúde mental, ela basicamente ela se refere à saúde espiritual. Né?
E o espírito que esteja enfermo também transforma o corpo, faz com que o corpo se torne enfermo. Porque quem dá vida ao corpo é o espírito. Né? O espírito doente vai, com certeza, vai fazer com que o corpo esteja doente. Né? Aquele velho ditado chinês, oriental, né? Corpo sã, ou melhor, mente sã, corpo sã. Né? Então, para que o corpo esteja são, a necessidade que a alma também, o espírito, a mente esteja são. Então, lei do engano achar que a liberalização das drogas vai trazer algum benefício. Muito pelo contrário. Só tem malefícios, principalmente para aqueles que convivem com o drogado. E, como eu disse, é um estorvo, é um grande problema. Né? E uma pessoa viciada é muito difícil de largar esse vício. Né? É muito difícil. Né? Muito difícil. Bom, mas voltando aqui ao nosso tema, Mill traz um outro exemplo, né? Dizendo que quando uma pessoa, por uma conduta puramente egoísta, se torna incapaz de cumprir um certo dever público de sua competência específica, ela é culpada por infração social. Em suma, quando há claramente dano ou risco de danos, seja ao indivíduo ou ao público, o caso é retirado do campo da liberdade e posto no campo da moralidade da lei. Então aí você já começa a observar quais são os limites da liberdade que Mill estabelece, e quando a autoridade da sociedade e do Estado, quando essa autoridade começa a ser legítima, a ser justificada. Né? E ele vai dizer que tem alguns casos que ele vai chamar de casos de danos contingentes, né? Ou ofensa construtiva. E nesses casos aí, causado por alguém, a sociedade, por condutas que não violam qualquer direito específico na esfera pública, nem causam danos a qualquer indivíduo, que não seja ela mesma, a sociedade pode se dar o luxo de tolerar em prol do bem da liberdade humana. Né? E aí ele cita a questão da embriaguez. Né? O indivíduo embriagado, ele basicamente só causa problema. Bebeu e está na rua, falando besteira, sendo inconveniente pela questão do álcool. Né? É algo que é tolerável. Né? Eu não estou falando do alcoólatra. O alcoólatra ele vai entrar na mesma situação do drogado, do viciado em drogas. Eu estou falando daquela pessoa que, em uma situação específica, se embriagou, e toda pessoa que, né, embriagada, ela geralmente é inconveniente. Né? Então, essa inconveniência da embriaguez momentânea, ela é tolerada, diz Mill, né? Ou deve ser tolerada pela sociedade. Tá? Ele argumenta ainda que se a sociedade permitir que um número considerável de seus membros cresça como criança, incapazes de agir baseando-se na apreensão racional de causas remotas, o verdadeiro culpado pelas consequências desse estado de coisas é a própria sociedade. Aí ele entra num campo extremamente importante no sentido de entender o malefício da autoridade exacerbada do Estado sobre os indivíduos. Tá? Nós vimos que a linha que há entre a liberdade e a autoridade, ou seja, qual seria a autoridade legítima da sociedade e do Estado, no sentido de conter o excesso de liberdade dos indivíduos, né? Excesso esse visto pelo princípio do dano, né? Ou seja, o excesso seria aquela liberdade que causa dano. Aqui ele entra numa outra seara, que é justamente
quando o Estado, a sociedade, ela vai exacerbar no sentido de reduzir a sua capacidade e a sua responsabilidade com relação ao uso da sua liberdade. Né? Ou seja, ele está dizendo aqui quando o Estado passa a lhe tratar como se criança fosse. Esse é o típico Estado que hoje nós vivenciamos. Né? E aí nós podemos citar o exemplo do Estado Providência, o Estado de Bem-Estar Social, o welfare state, né? Idealizado pelo casal Beatrice e Sidney Weber, né? Na Inglaterra, e também fundaram a Sociedade Fabiana. E aí, dentro desse contexto, né, vai surgir o chamado pensamento estatizante, que é esse pensamento que hoje que vigora, por exemplo, aqui no Brasil, no governo da esquerda, né? Que é PT, que é do PSDB, né? Ou seja, os tucanos. Ou seja, é a ideia de que o Estado ele tem que gerir a sua vida. Né? É o grande Estado, passa a ser o grande irmão, né? De 1984, da obra de George Orwell. Né? Ou seja, o grande irmão. O grande irmão é esse Estado aí, que interfere na sua vida, trata você como criança, você vai retirando a sua responsabilidade, você torna-se infantil, mimado, né? Querendo que o Estado lhe dê tudo, passa tudo por você, você não se responsabiliza por mais nada, tudo você coloca na mão do Estado. Né? E dentro desse contexto do pensamento estatizante, os sentidos da liberdade e igualdade vão sendo modificados. Né? Se para o liberalismo clássico, e Mill era um liberal clássico, liberdade significa o mínimo de controle externo, ou seja, controle do Estado, da sociedade, perante o indivíduo. E a igualdade significa a ausência de discriminação perante a lei, ou seja, todos são iguais perante a lei. Para o socialismo fabiano, essa tal social-democracia, liberdade passa a significar a eliminação das carências e igualdade e nivelamento das oportunidades. Tá? Então, liberdade e igualdade mudam de sentido com a implementação desse Estado pai ou mãe, né? O pai e mãe, né? Que passa a lhe dizer o que se deve fazer e o que se não deve fazer. Então, esse processo de estatização, criado pelo Estado de Bem-Estar Social, ocasionou um caos social terrível, né? Social e econômico em todos os países que adotaram esse modelo, né? Especialmente nos setores de educação, saúde, emprego, renda, previdência social. Né? Países como a Suíça, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, né? Adotaram esse modelo e saíram da condição, né? Se você observar aí os exames no âmbito da educação mundial, Finlândia, Suécia, Suíça, perderam suas posições de primeiro lugar dentro do âmbito da educação, e hoje quem detém essas posições são Singapura, né? São países que não adotaram esse modelo. Tá? São países que não adotaram, grosso modo, os países asiáticos não adotaram esse modelo. Né? Então, observe o caos causado nesses países que eram referências. Né? Na Suíça, na Suécia, na Finlândia, eram referências
próprios Estados Unidos também, todos eles dão referência no âmbito da educação, e com a adoção do modelo do Estado de bem-estar social, eles caíram de forma vertiginosa, né? Então, eles passaram por problemas sérios e hoje estão buscando justamente retomar sua posição, praticamente a partir da década de 90, por aí, com a adoção do modelo econômico da escola austríaca, né? Formada por grandes nomes como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, né? E também da escola econômica de Chicago, que tem como grande expoente Milton Friedman, né? Então, esses países estão começando a adotar essas teorias econômicas liberais, que a esquerda chama de neoliberal, e demoniza, e diz que aí que o neoliberalismo volta, o retorno da exclusão, da desigualdade, etc. Na verdade, a desigualdade e toda a pobreza foi causada justamente pelo estado de bem-estar social. Foi justamente esse estado que causou, que elevou consideravelmente a pobreza, a desigualdade, a ignorância, né? E principalmente o crime. Né? Nós observamos todos os estados que passaram pelo welfare state, né? Pelo estado de bem-estar social, o crime foi elevado de forma exponencial. Né? De forma exponencial. Eu explico até isso no livro que eu estou agora fazendo, né? Produzindo, que é a Teoria Concreta da Criminalidade, uma abordagem metafísica do crime, onde eu explico essa relação entre o estado de bem-estar social e o aumento da criminalidade. Tá? Então, e o Brasil também, né, com os governos de esquerda, adotam esse modelo, né, de estado de bem-estar social, e o resultado é esse aí. Aumento de impostos, né? Aumento da pobreza, e aí, como paliativo, colocam bolsas, cotas, etc., que não resolve o problema, pelo contrário, agrava o problema. Né? Paulo Guedes, no governo de Jair Bolsonaro, buscou aplicar justamente o modelo da escola austríaca e da escola econômica de Chicago. Houve uma melhora, né? O presidente não teve o tempo necessário para desenvolver melhor sua política, teve a questão da pandemia, mas com tudo isso, ainda assim, o Brasil teve melhoras significativas no âmbito econômico, né? E, consequentemente, no âmbito social. Mas a narrativa esquerdista, somente a petista, diz sempre o contrário, que não, que encontrou um país na miséria, etc., na pobreza, 120 milhões de pobres, imagine. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 120 milhões na pobreza, etc. Ou seja, eles falam em números que, pelo amor de Deus, né? Ou seja, a mentira é a tônica, né? O discurso mentiroso, o discurso é a tônica deles, né? Para encobrir os erros, né, cometidos por ele, né? Ou seja, acusa o outro daquilo que ele faz, daquilo que ele é, e etc. Aquilo que nós já falamos aqui em encontros passados. E aí, a partir do princípio do dano, Mill vai estabelecer como máximas as seguintes máximas, né? Que o indivíduo não deve ser responsabilizado pela sociedade por seus atos, enquanto estes não disserem respeito aos interesses de outrem, que não ele mesmo. Né? Então, se ele age e não causa nenhum dano a outro, né? Ele tem a liberdade e a responsabilidade, e assume as consequências dos seus atos, não é verdade? E a segunda máxima é quando as ações foram
forem prejudiciais aos interesses alheios, o indivíduo ele é responsável e pode estar sujeito a ambas as punições sociais, ou legais, conforme a opinião da sociedade sobre o que deve ser requerido para a sua autoproteção, né? Então, quando ele exacerba na sua liberdade, quando ele passa a agir causando dano a outrem, ele deve ser responsabilizado por isso e não querer colocar a culpa em quem quer que seja, né? Mil alerta que nem todo dano ou risco ao interesse alheio justifica a interferência da sociedade. Em muitos casos, o indivíduo, ao perseguir um objetivo legítimo, acaba causando dor ou perda a outrem, ou intercepta um bem que alguém tinha esperança de obter, né? Ele se refere aí às concorrências para empregos, vagas em universidade, etc. Ou seja, a questão da meritocracia, né? Então, se você tem mais mérito, se você tem mais conhecimento, se você tem mais capacidade, você é legítimo você tomar a vaga de uma outra pessoa que não está na mesma condição que você, né? E é claro que essa perda de uma vaga por alguém que é melhor que você causa algum dor, algum sofrimento, etc. Mas ele vai dizer que essa dor e esse sofrimento é legítimo. É isso que ele está querendo dizer, né? Essa concorrência aí ela é salutar, né? Para ele, a sociedade não reconhece aos competidores nenhum direito a estar imunes a esse tipo de sofrimento, seja moral ou legal, e se vê na responsabilidade de interferir apenas quando os meios empregados para o sucesso são contrários àquilo que o interesse geral permite, notadamente a fraude, a traição, a coação e etc., né? Então, aquilo que a gente conhece muito bem que é moralmente inaceitável, né? A fraude, como a traição, etc. Isso é aquilo que está lá no mandamento, né? Lá no mandamento, no 7º mandamento, né? Mil faz referência também às funções de policiamento do Estado para a prevenção de crimes e acidentes. E vai dizer, né, abre aspas, que é uma das funções do governo precaver-se contra crimes antes que esses sejam cometidos, assim como investigá-los e determinar as punições depois que ele tenha sido praticados. Em outras palavras, há situações em que a ação da prevenção dada pelo Estado pode colidir com a liberdade individual, mas se justifica no sentido de evitar danos, né? Então ele está falando aqui justamente da ação do Estado no sentido, através dos seus órgãos de policiamento, no sentido de restringir aquela liberdade que vai causar dano a outro, né? Mais especificamente, aquela, né, que eu já citei aqui, que causam danos físicos, materiais e psicológicos, né? E para exemplificar os limites do Estado no que tange a ação de policiamento, Bill cita o caso do alcoolismo, né? E diz que é um desvio de conduta que não é objeto de intervenção estatal. Todavia, ele vai ressaltar que devo considerar, diz ele, né, perfeitamente legítimo que uma pessoa que tenha praticado qualquer ato de violência a outra sob a influência do álcool deva ser colocado sob uma restrição legal e individual, de forma que, se ela for encontrada posteriormente bêbada, estaria possível de punição, e que, se cometer outra infração sob a influência do álcool, a severidade de sua punição seria maior, pois o ato de embebedar-se para uma pessoa cuja bebedeira provoca danos a outro é um crime, né? E aí podemos inferir também disso que qualquer estimulante, alucinógeno para o cometimento de crime deve ser considerado como um agravante, não como um atenuante, como alguns garantistas, etc., querem fazer, né? Querem atenuar o uso. Ou seja, muitos criminosos utilizam as drogas para cometer crimes, né?
seja, estudos mostram que muitos criminosos já praticavam crimes antes de usar drogas. E a droga só fez aumentar, potencializar, no sentido de estimular, né? Reduzir o medo do cometimento de crimes. Tá? Então, o indivíduo que está sob efeito da droga, geralmente ele perde a noção de medo, né? de prudência, e vai cometer o crime. Então, a droga favorece o criminoso no sentido de estimulá-lo a cometer o crime. Não é que ele não vai cometer o crime porque não usou droga, mas a droga vai estimulá-lo. Tá? Então, cai justamente nessa situação que me fala. Se você usou drogas para cometer um crime, isso deve ser agravado e não atenuado. Né? Mill fala também da educação como forma de capacitar uma pessoa para desempenhar bem suas responsabilidades na vida em relação aos outros e a si mesmo. Né? Ele entende que essa responsabilidade com a educação é do país, entende também que para preservar a individualidade de caráter e a diversidade de opinião e de modo de conduta, não deve o Estado assumir a direção da educação. Né? E aí ele vai enfatizar que uma educação geral do Estado é um mero artifício para moldar as pessoas exatamente da mesma maneira, e como o molde que se impõe a elas é aquela que satisfaz o poder dominante do governo. E aí seria, dessa forma, estabelecido um despotismo sobre a mente, levando por uma tendência natural a um despotismo sobre o corpo. Né? Então, Mill, como muitos outros do seu período também, era contra esse monopólio do Estado com relação à educação. Né? Justamente porque esse monopólio poderia gerar uma tirania do Estado sobre as mentes, né? Principalmente do governante que está, no momento, assumindo a condição de presidente, né? De governante do Estado. Né? E ele considera que isso é um erro, né? E pode levar justamente, que é o que observa-se, principalmente aqui no Brasil, né? É o processo de doutrinação. Então, as escolas, hoje, os centros de estudo, ou seja, qualquer instituição de ensino hoje no Brasil, ele visa basicamente a doutrinação. Né? Principalmente depois que adotou o modelo paulo freiriano. Né? Esse modelo é extremamente nocivo para todos nós, porque emburreceu potencialmente toda uma geração, né? Por conta desse modelo que condena o que eles chamam de educação conteudista. O que é a educação conteudista? É você ler, ou seja, ler livros. Né? O conteúdo é isso, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui trabalhando com uma obra de Stuart Mill, não é qualquer obra, né? Obra de relevância. Estamos aqui tratando, discutindo ela, analisando ela. Né? Para isso você tem que ler, tem que estudar. É isso que eles condenam. Ou seja, então, qual é o sentido da educação hoje? Educação, como eu já disse, é transmissão de conhecimento. Eu aprendo com aqueles que têm maior conhecimento. Né? Eu aprendo com aquele que detém um conhecimento maior que o meu. Eu não posso conhecer, eu não posso aprender com quem é inferior a mim intelectualmente. Né? Eu posso aprender, por exemplo,
com alguém que seja inferior intelectualmente a mim, mas que tenha uma experiência maior do que a minha em certas áreas do conhecimento, mais especificamente do conhecimento técnico, né? Então, aí eu posso aprender com ele. Mas no âmbito acadêmico, quem aprende com quem é quem transmite o conhecimento a quem é quem possui o maior conhecimento, né, do assunto em relação ao outro que não detém esse conhecimento e que vai aprender através da transmissão de conhecimento, né, dessa transmissão do conhecimento. Então, não existe produção do conhecimento, como falam os construtivistas, né? Não se produz conhecimento, se transmite conhecimento. Tá? O conhecimento é algo que se dá a partir da relação entre o sujeito e o objeto. Né? O objeto já existe. Você não vai produzir o objeto já existe. Tá? Já está aí o objeto. Você vai aprender o objeto através do seu pensamento, né, dos seus sentidos e etc. Mas os construtivistas, sócios construtivistas, partem do princípio de que o objeto é algo informe e que você é que vai... Ou seja, isso é de um subjetivismo terrível. Né? Ou seja, o conhecimento parte todo do sujeito, não do objeto. Isso é totalmente errôneo. Isso é algo errôneo, né? Errado, mas então, se propaga aí. Né? Propaga. Mas, voltando aqui à nossa situação, né, da educação, é justamente o que se dá hoje no Brasil. Né? Você passa por um processo de doutrinação que vai te limitando cognitivamente, aquilo que se chama de educação não cognitiva, e aí você não sabe mais, né, ler, não sabe escrever, não sabe falar, não sabe interpretar a realidade, não sabe interpretar o mundo, porque foi tirado de você todas as suas potencialidades nesse sentido. Né? Foi tirado de você todas as condições necessárias para que você possa viver percebendo aquilo que está em sua volta, percebendo o mundo, né? Compartilhando, convivendo com esse mundo. Né? E aí, por conta da doutrinação, você cria um mundo, você passa a viver um mundo falso, você passa a viver um mundo imaginado de uma forma errônea, né? Que é justamente também o que eu trato isso naquilo que eu chamo de imaginação esquizofrênica, né? No livro aqui já citado. É isso que se configura a imaginação esquizofrênica. É você viver um mundo irreal, um mundo falso, um mundo criado, né, através de imagens falsas por ideologias que prometem um mundo melhor para você. E o mundo que eles oferecem está muito longe de ser o melhor. Mas, como a democracia é relativa, segundo o nosso presidente, também o melhor é relativo, o pior é relativo, o bom é relativo, tudo é relativo, não é verdade? Mas vamos lá, para a gente finalizar. Mill declara que há 3 tipos de objeções à interferência do governo, quando não envolve a infração da liberdade, e aí seria quando a coisa a ser feita é melhor realizada pelos indivíduos do que pelo governo, e aí ele se refere mais especificamente aos negócios humanos, ou seja, a liberdade econômica, né, de você gerir sua empresa, de gerir os seus negócios sem interferência do Estado, a liberdade de mercado, né, Mill é um defensor do livre mercado, do laissez-faire, né, e o segundo tipo de objeção vai dizer que é desejável que os indivíduos façam suas coisas, né, particulares sem interferência do governo, como forma de educar suas mentes e suas faculdades ativas, exercitando assim seu julgamento e fornecendo a eles uma familiaridade com os assuntos com os quais eles estão levados a lidar. Ou seja,
É claro que você aprende errando, né? Você vai aprendendo, errando, mas fazendo sem a interferência do Estado, né? Você vai aprendendo com, com o mais velho, com aquele que tem maior conhecimento. É a questão da sociedade, ela poder exercitar, né? Os indivíduos dentro da sociedade podendo exercitar as suas capacidades, suas faculdades, sem ninguém te dizer o que é que você deve fazer. Aquela coisa de você chega um determinado, você tem o seu filho, mas chega um determinado momento que você diz assim, meu filho, agora você tem que pensar por conta própria, você tem que começar a fazer suas coisas sem interferência do papai, da mamãe, né? Tem que quebrar sua carinha ali, quebrar aqui, para você ir aprendendo, não é verdade? Então, você tem que dar uma certa liberdade, uma certa autonomia, você vai dando, aos poucos, você vai dando autonomia e liberdade para o seu filho e se desenvolvendo, né? Desenvolvimento é parte da liberdade. Ninguém se desenvolve, né? Mimando o filho, né? Criando um filho dentro de uma, né? De uma bola de cristal, ou seja, você não, defesa do filho, etc. Você deixa o filho, né? Quebrar a cara, fazer as coisas, errar, né? E refletir sobre os erros. Então, é isso aí que o Bill tá se referindo com relação ao Estado, né? Então, quanto menos o Estado interfere nas suas escolhas e vida, melhor para o seu desenvolvimento, melhor para que você possa se transformar numa pessoa melhor, mais capacitada, né? E o terceiro é que ele vai dizer que o grande mal de aumentar o poder do Estado sem necessidade, né? Existe um grande mal, né? E onde você vai acrescer funções, aquelas que já estão sendo exercidas, né, pelo governo, e aí isso vai fazer com que isso aumente mais e mais a influência dele sobre todos nós, né? E aí você fica à mercê das ambições dos governantes, você fica à mercê também da burocracia estatal, né? E aí um ponto também relevante que Bill traz, ele já mostrava uma preocupação com a crescente interferência do Estado no âmbito privado, como eu havia citado, e cuja consequência inevitável será aquilo que Max Weber denominará algumas décadas depois de ditadura do funcionalismo público e a formação do que será também conhecida a partir da segunda metade do século XX, como já citei aqui, do Estado Providência ou do Estado de Bem-Estar Social, que é justamente essa ditadura do funcionalismo público, né? Vocês viram a dificuldade que o presidente Bolsonaro teve de governar por conta da burocracia estatal criada pelos governos de esquerda, né? O funcionário público ele é concursado. Então, para você reduzir o número de funcionários públicos dentro do Estado, vai demandar anos para isso. E, ademais, o funcionário público, numa situação privilegiada, ele vai condenar qualquer tipo de ação que ameace o seu status quo, né? É óbvio, não é verdade? É óbvio que ele vai querer isso. Então, qualquer ação nesse sentido, eles vão buscar impedir. Isso é lógico, né? Isso é lógico. Então, o inchaço causado pelo Estado de Providência, com relação ao número de funcionários públicos, inviabiliza ou dificulta qualquer política liberal, né? Por quê? Porque os próprios funcionários públicos vão inviabilizar isso. Como é que você controla isso, né? É a burocracia que controla o governante, não o governante que controla a burocracia,
né? Então, há dificuldade nesse aspecto, né? E Mill vai falar justamente isso, né? Que em países de civilização mais avançada e de espírito mais revolucionário, diz ele, o público, acostumado a esperar que tudo seja feito pelo Estado, ou menos acostumados a não fazer nada por si próprio, se antes perguntar ao Estado como e quando poderiam fazê-lo, né? Naturalmente responsabilizam o Estado por todos os males que recaem sobre eles. E quando os males passam dos limites da sua paciência, se levantam contra o governo e fazem o que é chamado de revolução, né? E aí vai dizer que depois alguém, com ou sem autoridade legítima da nação, toma o governo, emite suas ordens à burocracia e tudo continua como era antes. A burocracia é intocada e insubstituível, né? Então isso aconteceu, por exemplo, com os países comunistas, ou acontece com os países comunistas, né? Os países comunistas são governados por grandes burocracias, especialmente os partidos. São os partidos que determinam, né? Não é basicamente não é o governo. Por exemplo, Lula não é Lula, né? É o partido, o PT. Lula é apenas um elemento da engrenagem, tá? Mas quem governa é o PT, como quem governa na China, né? Quem governa na Rússia, quem governa na Coreia, etc. Os governantes são os partidos que governam, né? Tem um líder, tem um representante, né? Um líder, mas quem governa são os partidos. Então, Mill já percebia o mal que estava se instalando com o que Weber chamou de, décadas depois, de dominação burocrática racional legal, né? E aí, quando mais perfeita essa organização, ou seja, a burocracia, mais sucesso terá em atrair e educar, ou seja, disciplinar por si mesma as pessoas mais capazes de todos os níveis da comunidade, e será mais completa a servidão de todos, incluindo os membros burocratas, né? Ou seja, a burocracia racional legal ela vai gerar um processo de disciplina que leva os indivíduos a cumprir apenas ordens, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o nazismo, né? Não sei se você já leu o livro de Hannah Arendt, né? Eichmann em Jerusalém, e que retrata o julgamento, né, de Adolf Eichmann, que era um burocrata nazista, e ele, no julgamento, ele dizia sempre, ele dizia que ele cumpria ordens, né? Ele cumpria as leis, tá? Aquilo que estava prescrito. Então, o problema da burocracia, e que Weber já chamava a atenção, da dominação burocrática, é esse. É justamente de você seguir piamente a ordem e a disciplina burocrática e esquecer os aspectos éticos, né? Os juízes perguntavam a ele, sim, meu amigo, você não sabia que isso era errado? Você não sabia que matar alguém é errado, não? Condenar alguém à morte daquela forma é errado? Ou seja, você não sabia que aquelas leis eram leis que causavam danos a outro, né? Prejudiciais, etc. Entende? Ou seja, quando você... É questão do plano de saúde mesmo, né? Você chega no hospital, tá morrendo lá, e então, tá a pessoa lá procurando ver a liberalização do plano de saúde, ou querendo cheque calção, ou seja, perde totalmente a sensibilidade com relação à empatia, com relação ao outro. A burocracia causa isso. A perda da empatia e da sensibilidade das pessoas. As pessoas começam a agir como se psicopatas fossem, né? Por quê? Porque cumpre de forma fiel aquilo que está prescrito. A pandemia também foi um grande exemplo. Que
critiquei, né, bastante isso, ou seja, você cumprir aqueles decretos, que eu chamei de decretos persecutórios, sem qualquer análise ética, sem qualquer juízo de valor, que é aquilo que está se propondo, né, tecendo a liberdade das pessoas, fazendo que as pessoas sofressem mais do que deveriam, né, dentro de uma conjuntura que já extremamente problemática, que era a conjuntura da pandemia. Ou seja, as pessoas perdem totalmente a sensibilidade, a noção moral, a consciência moral, quando cumpre piamente a questão das ordens, decretos, leis, que são leis vistas como injustas, né? Aquilo que o justnaturalismo, no clássico, defende. Lei injusta você não cumpre, né? Aí volta a questão da desobediência civil, né? Torrou e etc. Ou seja, lei injusta você não cumpre, meu amigo. Né? Dentro da concepção, repito, justnaturalista, né? Dentro da concepção positivista, a lei, por ser lei, já seria justa, né? E é também um grande equívoco, né? E aí, Mill, para finalizar sua crítica ao superestado burocrático nacional legal, afirma que um bom governo é aquele que auxilia e estimula o desenvolvimento e o esforço individual, sendo o valor de um Estado o valor dos indivíduos que o compõem. Um Estado que, de forma contrária, vai atrofiando as pessoas, transformando em instrumentos dóceis, descobrirá que nada de grandioso pode vir a ser realizado por homens pequenos, e que a perfeição da máquina pela qual o indivíduo foi sacrificado não será por fim de proveito algum, né? Porque para que uma máquina funcione mais suavemente, ele precisa daquela força vital que o Estado preferiu extinguir, ou seja, a força vital é justamente o próprio homem, né? Ou seja, as suas capacidades, suas faculdades. Ou seja, todo Estado que interfere de forma demasiada na sua liberdade, ele suprime as suas faculdades de julgamento, de raciocínio, né? Até na faculdade sensitiva, né? Você passa mais a acreditar naquilo que você ouve do que naquilo que você vê, né? Então, até nisso interfere quando você tem um super estado, né, lhe dizendo o que você deve e o que não deve fazer. Então, com isso a gente finaliza, né, o tema sobre a liberdade a partir desse livro, né, essa obra fantástica que é sobre a liberdade, que é uma grande referência para quem defende uma democracia liberal, né? E que acredito ter ajudado no sentido de entender melhor o contexto que nós estamos vivendo, entender melhor qual o sentido real da democracia, não esse sentido subjetivo dado por Lula, mas o sentido objetivo da democracia. Toda democracia ela visa garantir a liberdade, né? Toda democracia ela visa justamente favorecer, ampliar a liberdade, tá? E nesse sentido a obra de Mill contribui bastante para esse entendimento, né? Enquanto a liberdade é um valor de extrema relevância para todos nós, porque ela possibilita garantir a nossa condição humana, tá? Lembre-se que quando Aristóteles se referia ao escravo, ele se referia como não humano, né? Nesse sentido é que estava certo. Um escravo, né, por não poder exercer as suas faculdades, ele realmente torna-se um não humano, né?
E não é isso que nós queremos. Né? Acredito que não é isso que, depois de tanta conquista, de tanta luta, não é isso que nós queremos, não é verdade? Então eu mais uma vez convido a todos para que possam, quem não assistiu os vídeos anteriores, né, que vejam, né, compartilhem, curtam, inscrevam-se no canal. Quem já viu, reveja, né, seguindo aí essa sequência desses 3 vídeos, né, para poder reforçar o entendimento, né, sobre o tema. Né? E eu gostaria de finalizar essa exposição, né, sobre a liberdade com uma citação de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 6, versículo 12, que sintetiza bem a liberdade e os seus limites. Né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Né? Eu acho que essa citação ela reflete bem a importância da liberdade, mas da liberdade usando ela de forma temperante. Né? A temperança ela torna-se uma virtude fundamental para o exercício da liberdade, porque é a temperança que vai justamente controlar os vícios, as paixões, né? Principalmente aquelas paixões carnais, né? Que tanto corrompe a alma e nos leva aos mais sombrios locais e situações, né? As mais sombrias situações. Né? Então, eu deixo aí essa citação e vamos aí, nosso próximo encontro, trazer um outro tema. Né? E é importante também vocês deixarem sempre lá ativar, né, lá a notificação, né, para novos vídeos, né, que dentro dessa metodologia que eu estou adotando aqui, né, os temas serão abordados da mesma forma, tá bom? E quem quiser fazer algum comentário, deixar comentários, é importante porque nos ajuda também no sentido de estar melhorando mais as nossas exposições, né, aqui no nosso canal, tá bom? Então desejo aí a todos um bom dia, uma boa semana, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.